Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre esse tipo de abordagem em projetos de peças mecânicas, que a gente considera que é um projeto concebido na rigidez. A rigidez está associada à deformação elástica, então é um projeto onde a deformação elástica vai ser considerada com algum critério, com algum nível de aceitação. A gente viu na aula passada, nas aulas anteriores, quando a gente estava falando sobre índice de mérito, eu passei para vocês um exemplo de uma barra sendo tracionada e a gente avaliou algumas características a respeito de um projeto hipotético geral de uma barra tracionada. Se a gente for pensar que os materiais de engenharia são aplicados principalmente no estado sólido para poder construir objetos, construir utensílios, esses objetos eles têm uma característica fundamental que é transversal a todos esses projetos, a todos esses produtos, que está associada à resistência aos esforços no qual ele foi submetido. E a resposta desse produto para esse nível de tensão, para esse nível de esforço, é não perder a sua forma física, ou seja, as deformações elásticas e as deformações plásticas, elas são controladas nesses projetos. Então eu costumo dizer que é uma característica transversal a todos os produtos, a manter a forma física do produto, e assim a gente pode trabalhar como sendo a primeira abordagem ou a abordagem fundamental para que todo produto funcione e desempenhe corretamente sua função. Por exemplo, se a gente pensar na deformação elástica, uh, componentes estruturais eles tendem a ter uma deformação elástica muito pequena, praticamente imperceptível para os esforços que ele é submetido. Por exemplo, se a gente pensar numa cadeira, uma cadeira de sala de aula, uma cadeira de escritório, uma cadeira de uma mesa, de uma copa, de uma residência, quando a gente senta sobre a cadeira, a gente não percebe deformação nenhuma, a gente não percebe que a cadeira está cedendo. Então a gente pode pensar que esse projeto, esse tipo de produto que tem uma finalidade estrutural, ele é concebido inicialmente na rigidez do material, de forma que a deformação elástica total não seja perceptível. Uma deformação não perceptível são valores de deformação total muito pequenos, são valores ali abaixo de 1 milímetro. Se a gente pensar numa estrutura de uma cadeira como um todo e colocando ali sobre essa cadeira uma massa equivalente a 80, 90, 100 quilos, a gente não percebe uma deformação superior a esse valor. Então a gente poderia pensar da seguinte forma: a estrutura da cadeira foi projetada para que a deformação elástica seja no máximo 1/10 de milímetro. E aí a gente vai dimensionar corretamente o produto, a escolha do material, as dimensões do produto, para que a tensão total gerada fique num nível abaixo desse. A tensão total gere uma deformação elástica abaixo desse valor de 1/10 de milímetro. Então, para esses casos, a gente considera que esse projeto é concebido na rigidez. Uma outra forma também de trabalhar os produtos sólidos é pensar na deformação plástica ou na ruptura. Alguns produtos eles podem ter uma deformação elástica não controlada, desde que não seja muito grande, mas a deformação elástica ela não precisa ser tão rígida quanto uma peça estrutural. E a gente pode dizer que esse produto é concebido na resistência mecânica. Por exemplo, uma sacola de supermercado ou uma garrafa de água, a gente pode perceber nesses produtos que uma deformação elástica de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros não vai fazer tanta diferença assim no funcionamento do produto. Agora, ela não pode perder a sua forma definitiva, ela não pode sofrer uma deformação plástica ou uma ruptura. Então, a gente pode abrir mão da deformação elástica, sabendo que a deformação elástica para a grande maioria dos materiais é pequena, tirando os elastômeros, obviamente, e aí a gente trava o produto, a gente avalia o produto, desenvolve ele pensando no limite de escoamento. No caso daquela barra em tração que eu passei para vocês na aula anterior, era uma situação onde a deformação elástica poderia acontecer sem problemas. Se a gente pensar numa carga suspensa e um cabo de sustentação puxando essa carga para cima, como foi o exemplo que eu passei para vocês, uma deformação elástica
de 2, 3, 4, 5 milímetros, de 10 milímetros, de 20 milímetros, não vai gerar um problema funcional muito grande, então a gente pode abrir mão desse valor e pensar na característica da resistência mecânica. E aí a gente usa o limite de escoamento como ponto de controle ou o limite de ruptura no caso dos materiais que não são dúcteis. Se a gente pegar um polímero estrutural como a poliamida, se a gente pegar um material de base metálica, de aço, por exemplo, esse material vai atingir uma tensão próxima do limite de escoamento, com uma deformação elástica pequena. E aí a gente aceita essa deformação elástica, a gente nem controla ela porque ela não vai atrapalhar o funcionamento do produto. Quem vai determinar se a deformação elástica precisa ou não ser controlada é o próprio produto, a própria função do produto. Uma engrenagem de uma máquina, por exemplo, se tiver uma deformação elástica de 1 milímetro, talvez não seja problema. Se tiver uma deformação elástica maior do que isso, ela pode travar, ela pode gerar ali um emperramento e gerar um problema de funcionamento. Então, o próprio produto, as próprias especificações, os requisitos do produto é que vão determinar se essa deformação elástica ela é ou não necessária de ser controlada. Bom, aqui são alguns exemplos gerais de estruturas, estrutura de veículos, estrutura de edificações, diversas situações que a gente pode entender como sendo aplicações pura e estritamente estrutural. Nesse caso, as dimensões aqui são muito, as deformações elásticas são muito pequenas. Nesse caso, a gente nem considera, óbvio, a gente considera a resistência mecânica, né? Mas inicialmente o projeto ele é primeiro rígido para depois ser resistente. Ele tem que ser os dois, na verdade. A gente não pode aceitar uma ruptura, uma deformação plástica, mas para chegar nesse nível de sofrer deformação plástica, para atingir o limite de escoamento, a deformação elástica ela acaba ultrapassando o limite previsto. Então, antes dele atingir algum nível de deformação plástica, antes dele atingir algum nível de ruptura, ele vai ter que sofrer uma deformação elástica primeiro, e aí ele já foge ao controle, já sai do objetivo do projeto. Então, se a gente travar esse tipo de situação, esse tipo de exemplo, na rigidez, se a gente fizer todo o dimensionamento do sistema, todo o dimensionamento dos componentes, da escolha do material, das dimensões que estão envolvidas para suportar os esforços mecânicos, e se isso for tudo travado na rigidez, ou seja, num limite de deformação elástica muito baixo, ele está longe de atingir o limite de escoamento. Então, ele sendo rígido, automaticamente ele atinge também a sua concepção na resistência mecânica. Outros produtos não estruturais, eles abrem mão da deformação elástica, a gente vai ver isso também nas próximas aulas, e acabam sendo concebidos inicialmente na resistência mecânica, como é o caso de uma corrente, que a deformação elástica não importa o tanto que der, desde que não seja um valor exagerado, como nos elastômeros, que chega até 300, 400%. Se a gente pegar as deformações elásticas até meio, até 1% para uma corrente, isso não gera nenhum problema, desde que ela não apresente deformação plástica, desde que ela não apresente uma ruptura. Lembrando que as estruturas, né, elas são utilizadas em diversas situações. Alguns casos elas são claramente desenvolvidas como estrutura de alvenaria, estrutura para construção civil, estrutura de componentes mecânicos. Em outros casos, a função estrutural ela fica despercebida por ser um produto que está sendo aplicado numa tensão muito baixa, como é o caso aqui, por exemplo, da caneta Bic. O corpo da caneta Bic, esse corpo transparente da caneta, ele é um produto que é desenvolvido para ser rígido, mesmo que em pequenas cargas, mesmo que o esforço que ele está submetido é só o esforço de segurar a caneta e de escrever. Tanto que se a gente pisar em cima dela, se a gente dobrar ela flexionar ela com a mão, ela quebra, ela apresenta uma ruptura, mas é um produto para ser rígido, ele não pode ter uma deformação elástica. Quando a gente for utilizar esse produto, ela não pode sofrer uma deformação elástica muito grande. Já a tampinha da caneta, ela pode sofrer uma deformação elástica sem problema. Então, é um exemplo de que o corpo é considerado rígido, é um produto estrutural, e a tampinha da caneta não. A tampinha da caneta é um produto que não pode ter uma deformação plástica, mas pode sofrer uma deformação elástica sem problema.
Inclusive, ela sofre uma deformação elástica para prender no corpo da caneta, quando a gente vai fechar aqui a tampinha, ela sofre um mínimo de deformação elástica para ficar pressionada, para não soltar da tampa. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos gerais de aplicações que são consideradas estruturais, só para a gente poder começar a trabalhar com esse assunto. Bom, a maioria dos materiais eles podem ser submetidos em diversos tipos de esforços, os principais estou mostrando aqui para vocês. No caso da tração, toda a força que é gerada na tração, ela é transformada numa tensão que é simplesmente tensão força por área. Então a gente consegue trabalhar o dimensionamento de um produto a partir da equação geral de tensão, onde a área da seção resistente vai ser levada em consideração para dimensionar corretamente a tensão em relação à força que o produto é submetido. Essa força a gente pode considerar como sendo a força máxima que o produto foi projetado para suportar, e aí vai gerar uma tensão, e tensão é proporcional à deformação. Então a gente consegue, no regime elástico aqui, facilmente encontrar essa relação pela lei de Hooke, e aí a tensão sendo proporcional ao desculpa, que seria igual, né? Igual ao módulo e a deformação elástica, a gente consegue encontrar aqui qual que seria a tensão máxima que o produto pode suportar para um nível de deformação elástica definido. Por exemplo, a gente pode pegar a medida, no caso aqui da tração, né, a gente pode pegar aqui a medida de comprimento, aplicar um grau de deformação elástica nesse material. Por exemplo, aqui para 1 metro de barra, a gente pode aceitar 1/10 de milímetro, 0,1 milímetro de deformação elástica. Isso vai gerar um certo valor de deformação no produto, e aí a gente dimensiona a tensão para que esse valor não ultrapasse. Mas diversas outras aplicações, como aqui a gente tem uma placa apoiada sendo tensionada no centro, uma viga de perfil quadrado sendo apoiada nas extremidades e sendo aplicada a força no centro. Essa força poderia ser distribuída de forma homogênea em toda a superfície. A seção dessa viga pode mudar de um perfil quadrado ou retangular para uma outra forma um pouco mais eficiente, como é o caso da viga em H. Existem situações que a gente trabalha com a viga com perfil em U, como eu estou desenhando aqui para vocês, como se fosse uma viga. Esse perfil pode ser em V, esse perfil pode ser redondo, pode ser um perfil quadrado, pode ser uma barra maciça, pode ser uma barra tubular. Enfim, o perfil da viga pode mudar, e aí a distribuição dos esforços ela vai ser de acordo com o formato da viga. Então aqui a gente vai calcular uma deformação elástica ou uma deformação plástica que vai ser aplicada na flexão, e o comportamento em flexão é um pouquinho diferente do comportamento em tração. Mas eu estou mostrando aqui alguns exemplos. O conceito é basicamente o mesmo. A gente vai entender como que a tensão é gerada no produto, em função da geometria, em função das dimensões, em função do carregamento mecânico. Essa tensão vai gerar uma deformação elástica. Essa deformação elástica é limitada, ela tem um certo valor de aceitação. Com isso, a gente vai poder escolher o melhor material de acordo com o módulo que esse material tem, para que essa deformação elástica não passe de um valor pré-determinado. A gente vai ter que considerar, em alguns casos, momentos de torção, momentos de flexão, e isso facilita, não é que dificulta nem facilita, mas isso traz uma nova equação matemática do que a equação simples de tensão e força por área. Bom, só relembrando, né, quando a gente está falando de flexão, a gente tem o conceito de momento, vai depender do tamanho do braço de alavanca, vai depender do ponto que a força está sendo apoiada. Por exemplo, nessa chave de boca aqui, a força sendo aplicada na extremidade, a gente tem toda essa distância D que vai distribuir essa tensão de uma forma diferenciada, caso a gente aplique a força no centro, caso a gente aplique a força mais na extremidade. Então a tensão gerada nessa barra, nesse produto, vai ser diferente de acordo com a aplicação da força. Aqui é só uma ilustraçãozinha, né? Tem uma frase bastante conhecida na engenharia, que é: dê um ponto de apoio e uma alavanca que eu moverei o mundo. Aqui tem um cálculozinho, como o engenheiro gosta muito de fazer cálculo, de qual seria o tamanho do braço de alavanca para que uma pessoa de 60 quilos
na extremidade dessa alavanca pudesse deslocar a terra com uma distância de 1 centímetro. Então, só mesmo para ilustrar essa situação, tem as medidas aqui, né, os valores necessários para isso, usando aqui a Lua como ponto de apoio. Tudo bem que a Lua deslocaria, mas vamos supor que aqui fosse um ponto fixo, um ponto rígido, a gente conseguiria deslocar a Terra com um braço de alavanca de 4 vezes 10 a 28 quilômetros de comprimento, tá? Mas só para ilustrar mesmo. Bom, seção regular em tração, tensão, força por área, e tensão vale módulo vezes deformação elástica. Já em situações de flexão, a gente vai ter que trabalhar com momento. Existe um primeiro momento que a gente vai associar ao formato da viga. Então aqui é um momento que é chamado de segundo momento de inércia ou momento de área. Esse não tem nada a ver com o material estar ou não em movimento, apesar do nome de inércia. Esse momento de área, ele vai trazer como que a seção da viga, se a viga é quadrada, ou se a viga é retangular, ou se a viga tem um perfil em H, um perfil em V, enfim, como que esse formato aqui, como que essa área vai distribuir a tensão. Então, esse momento de inércia, ele é uma integral associada à geometria dessa viga. Ele leva em consideração considerações as medidas. Por exemplo, numa viga quadrada retangular, nós vamos ter aqui a altura e a largura. Fazendo essa integral dessa área, a gente vai ter uma distribuição de tensão diferenciada para cada geometria, né? Para cada forma geométrica que essa área for apresentar, que essa seção de área for apresentar. Esse momento K, ele é utilizado para esse mesmo conceito de resistência que a viga tem, só que ligados a esforços de torção. Seriam forças que poderiam torcer esse produto. Por exemplo, um parafuso, ele é constantemente, para ele funcionar, ele é constantemente aplicado a esforços de torção, e a seção do parafuso vai apresentar uma certa resistência. Existem geometrias que são mais e outras geometrias que são menos eficientes aos esforços de torção. Também é uma integral associada às dimensões dessa área. Já os momentos Z e ZP, eles estão associados à resistência, estão associados à deformação plástica. Então aqui a gente tem deformação elástica na flexão, deformação elástica na torção, deformação plástica na superfície, ou seja, a tensão de superfície gerada num esforço de flexão. Vou pegar aqui um caso genérico de flexão. Quando a gente pegar dois pontos de apoio e flexionar uma viga, a gente vai ter uma força de tração nessa parte inferior da viga e uma força de compressão na parte oposta. Significa que na superfície existe um esforço de tensão. Então, a tensão gerada na superfície é medida por esse momento ZP. E se a gente pensar que haverá uma deformação plástica completa nessa seção, por exemplo, uma chapa que foi dobrada num ângulo aqui próximo de 90 graus, toda essa seção aqui sofreu uma deformação plástica para que essa viga possa deformar e ficar nesse formato, que antes ela era plana, sofreu aqui uma dobra. Essa deformação plástica em toda a seção é medida pelo momento ZP. Então, nós vamos ter aqui outros dois momentos associados à tensão com início de deformação plástica ou a tensão com deformação total na viga. Então, aqui tem uma ilustração do momento Z e do momento ZP. Todos eles são integrais associados à área e à geometria da seção. Bom, não precisa queimar muito a cabeça com essas integrais, essas vigas que são utilizadas na construção civil, que são utilizadas na construção de máquinas e equipamentos. As geometrias são comuns, não são geometrias muito complexas, e esses valores eles já foram mapeados, eles já estão completamente trabalhados matematicamente falando. Então a gente tem uma série de fórmulas e de tabelas para consultar. A gente não vai ficar nessa disciplina deduzindo essas integrais, a gente já vai utilizar os momentos já deduzidos. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma tabela igual a essa aqui, onde eu tenho uma seção retangular ou quadrada, uma seção maciça triangular. Aqui seria, por exemplo, uma viga com um certo comprimento e com uma seção de área quadrada. Seria uma coisa mais ou menos igual a isso. Aqui seria uma seção triangular, uma viga de seção triangular, uma viga de seção maciça redonda
elíptica, aqui embaixo um tubo redondo, um tubo quadrado. A gente tem nessas tabelas a área da seção, aqui seções regulares é até fácil de lembrar, né? A base vezes a altura, πr ao quadrado, seria a área da seção. Na tração, a tensão é proporcional à área, simplesmente, então a gente tem tensão, força por área. Já na flexão, na deformação elástica, na flexão da viga, o momento I é como se fosse uma variação da área, né? Não é simplesmente a área. A, a distribuição de esforço na tração, ela tem uma integrante aqui, H, que tem mais contribuição que a dimensão B. Então, essa dimensão H aqui, que está associada à direção que a força está sendo aplicada, ela influencia com uma potência de 3, enquanto que a seção B influencia com a potência de 1 apenas. Existe também um coeficiente aqui que não é simplesmente as duas dimensões, né? A gente tem aqui uma redução dessa intensidade. Já para o momento K, que estaria associado a uma torção de uma viga de perfil quadrado ou retangular, a gente tem aqui para valores de H maior que B essa fórmula, BH3 sobre 3, 1 menos 0,58 B sobre H. O momento Z é BH2 sobre 6, o momento ZP é BH2 sobre 4. Nas vigas triangulares a gente já tem aqui área, momento I, momento K, momento Z, momento ZP e assim por diante. Então a gente pode consultar essas tabelas e utilizar esses dados diretamente no projeto. Como a gente está falando nesse primeiro momento de projetos fixos na rigidez, concebidos na rigidez, a gente está falando de deformação deformação elástica. Então, se for um esforço de tração, a gente tem a área associada à deformação elástica. Se for um esforço, um momento de flexão, a gente vai usar o momento de área e não a área da seção. Seria o mesmo conceito, só que com uma variação da fórmula. Aqui tem alguns diferentes situações de projeto. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de viga em flexão. Uma viga totalmente apoiada na extremidade com a força aplicada na outra extremidade. A gente fala que é uma viga engastada numa extremidade e a força sendo aplicada na outra extremidade. Uma viga engastada com uma distribuição ao longo de toda a viga, então a força aqui ela é igualmente distribuída ao longo de toda a viga. Poderia ser uma análise, por exemplo, do própria força-peso da viga, jogando essa estrutura aqui para baixo. Um esforço mais de flexão, uma viga com dois pontos de apoio, então a gente tem aqui uma representação de um ponto de apoio fixo, que é esse triângulo aqui no ponto de apoio. Aqui um rolete representando que essa viga não está completamente engastada, ela está simplesmente apoiada. Isso já gera um comportamento um pouquinho diferente em relação às outras situações de projeto. Aqui também uma força-peso distribuída igualmente por toda a viga, com dois pontos de apoio. Aqui eu vou mostrar a diferença da forma que a viga está presa, seria mais ou menos o seguinte. Vamos pensar aqui uma viga. Isso aqui seria uma viga com um certo comprimento. Esse perfil da viga poderia ser quadrado, redondo, retangular, enfim, poderia ser de diversas formas. Se a gente colocar ela completamente presa nas duas extremidades, por exemplo, um ponto de solda com duas colunas prendendo essa viga, ela não tendo nenhuma liberdade de translado, a gente vai ter a força aplicada aqui. Essa viga vai sofrer uma deformação elástica ou plástica, dependendo do caso, mas vamos pensar no caso de deformação elástica nesse sentido. Porém, o material ele está completamente preso nessa região e nessa região. Então, para essa viga sofrer algum tipo de deformação, para ela gerar uma barriga, a gente fala que isso aqui ela vai sofrer uma deflexão. Para ela sofrer essa deflexão, ela vai precisar esticar o seu comprimento, porque qualquer formato que a gente pensar, mínimo que seja, formando aqui um arco, esse arco tem um comprimento maior do que a linha reta, do que a estrutura na linha reta. Então, se a viga está completamente engastada nas duas extremidades, ela resiste melhor a uma força fixa. Vou colocar aqui uma força, por exemplo, de 10.000 newtons. Ela vai precisar gerar um esforço de tração nesse sentido, para poder soltar da parede, para ela poder gerar esse arco, ela precisa aumentar o seu comprimento.
E não havendo liberdade de escorregar na base de fixação, não havendo possibilidade dessa viga sofrer algum tipo de deformação porque ela está completamente engastada nas duas extremidades, é, a estrutura metálica, a estrutura que suporta essa viga, vai gerar uma força de reação nesse sentido. Lembrando aqui da ação e reação, né? Se ela vai tentar escorregar para dentro para poder aumentar o seu comprimento, a estrutura puxa ela de volta. Vamos imaginar uma estrutura completamente rígida também. Então a gente vai ter aqui uma redução da deformação gerada por essa força, porque ela vai se decompor em vários vetores, e um deles vai ser o vetor de reação da própria estrutura. Então ela se torna mais resistente a uma força. É fácil a gente perceber isso se vocês pegarem uma folha de papel, apoiar ela entre dois pontos e deixar o vão livre, por exemplo, apoiar ela entre dois livros e travar ela completamente nas duas extremidades. A gente consegue colocar uma massa pequena, uma caneta, uma borracha em cima dessa folha de papel, e a folha de papel não vai rasgar, não vai sofrer uma deformação elástica. Se essa folha estiver livre nas extremidades, a partir do momento que a gente apoiar a massa em cima dessa folha de papel, ela vai poder deformar elasticamente, ela vai soltar dos pontos de apoio, porque essa força de tração que a estrutura poderia segurar a viga não vai estar sendo aplicada. Então, para esse tipo de situação, a gente tem um comportamento, um nível de deformação elástica, e quando ela está totalmente solta, como é o caso aqui, que a gente tem um rolete representando que ela tem liberdade, a viga vai poder tanto angular a ponta. Vou pegar esse exemplo aqui, né, tentar desenhar ele aqui para vocês entenderem. Quando a gente aplicar um esforço de flexão, essa ponta ela vai ter a liberdade de sofrer uma angulação. Então ela vai poder levantar as duas extremidades, porque ela não está presa, e ela vai poder aumentar a distância do ponto de apoio. A gente tem aqui a situação inicial onde ela estava completamente reta. Ela vai poder gerar uma deflexão, vai poder gerar uma barriga, crescendo o seu comprimento, porque ela vai escorregar no ponto de apoio, que não está completamente preso. Então ela não vai ter nenhuma força para lá, puxando de volta, tentando manter ela no seu comprimento original. E a deformação elástica nessa situação aqui é muito maior do que numa situação onde a peça está engastada. Então essa distribuição de esforços ela já é calculada, o tanto que ela vai poder amplificar a sua resistência ou reduzir a sua resistência, pensando na fixação dessa viga, é levado em consideração, além do momento de área que eu já mostrei para vocês. Então aqui a gente já tem uma formulazinha matemática que a gente tem a associação desses fatores. Se a gente pensar que tensão é força por área na tração, mas na flexão essa força aqui vira um momento, essa área vira um momento de área, que a gente vai chamar de I, e aí a gente teria alguma equação onde eu teria aqui a força proporcional ao momento, que momento vale força vezes comprimento, né, no caso de uma viga, e aqui a gente teria uma variação da área em função do momento de área. E aí essa tensão também, seria proporcional à rigidez e à deformação elástica que esse produto vai ter. Eu estou colocando proporcional porque não é uma conversão simples, não é simplesmente momento e momento de área. A gente tem aqui alguns fatores que intensificam ou não a tensão gerada. Então a gente vai ter, dependendo da forma que ela está fixada, algum coeficiente, algum fator multiplicador, ou que vai dividir essa tensão, mas ela seria proporcional então ao momento de área, e seria proporcional ao módulo e à deformação elástica. No caso da flexão, é mais comum a gente trabalhar com valor de deflexão em milímetros mesmo, do que trabalhar com uma deformação elástica dimensional. Então, esse valor que o material vai ceder, a gente vai chamar de deflexão. A deflexão aqui, a gente vai usar esse símbolo sigma aqui, que eu estou mostrando, esse é um símbolozinho mais ou menos assim. Então, a gente vai transformar essa deformação elástica aqui num sigma. E aí, se a gente tem força vezes L, vamos falar assim, alguma coisa associada ao momento. Isso aqui seria o momento. Alguma coisa associada à deformação. Eu posso pegar o módulo, jogar para baixo aqui e deixar do lado de cá a deformação
que esse material vai sofrer, que é basicamente o que a gente está vendo aqui nessa fórmula. Aqui está o momento, que é força vezes FL. No caso aqui, não é simplesmente o momento, né? O L está elevado a 3. Aqui embaixo a gente tem o módulo. Aqui embaixo a gente tem o momento de área I. E uma constante, que é um fator associado à forma de fixação. Então essa equação que eu estou mostrando aqui para vocês é basicamente a equação de tensão é força por área e a lei de Hooke. Então seria força por área igual a deformação elástica e módulo, só que a força vira momento e a área vira momento de área com seus fatores de montagem. Bom, aqui tem a constante 1 associada a essa equação, onde eu levo em consideração a deflexão. Essa deflexão pode ser transformada em ângulo. Se a gente estiver trabalhando com ângulo, a gente usa o valor da constante 2. Mas é basicamente a mesma coisa, as duas fórmulas, só que uma trabalha em ângulo, outra trabalha em deflexão em metros, por exemplo. Essa constante 1 tem a ver com a forma de montagem. Para essa montagem e primeira, a constante vale 3. Para essa montagem aqui, a constante vale 384 dividido por 5. Esse momento de área aí é o momento que eu tinha mostrado para vocês. A gente pode pegar, se a viga for quadrada, pegar esse momento de área. Se a viga for um tubo redondo, a gente pega esse momento de área. Se for um tubo quadrado, pega esse momento de área. Em vez de pegar a área puramente, a gente pega o momento de área. Então, seria substituir aqui na fórmula, substituir a constante, de acordo com a montagem, e aí a gente teria um comportamento mecânico da viga. A deformação elástica já está incluída aqui nessa situação. A gente tem essa deformação sob controle, a gente pode definir um número para ela, e aí a gente teria uma situação de um projeto limitado, concebido na deformação elástica. Por exemplo, uma situação de uma viga seria de 1/10 de milímetro, seria um limite, por exemplo, e aí a gente poderia trabalhar no dimensionamento da viga. O mesmo conceito é usado para outras situações. Então aqui a gente tem situações de colunas sendo comprimidas, situações de montagem de totalmente fixada, de uma extremidade livre ou não. A colunas sendo comprimidas, a gente tem a compressão propriamente dita, tensão, força por área. Colunas podem flambar. Se vocês pegarem uma régua, tentarem apertar a régua no sentido de compressão, ela vai sofrer uma flambagem. Quando ela sofre essa flambagem, é como se ela estivesse submetida a um esforço de flexão. Se a gente apoia esse primeiro exemplo aqui, ela está inclusive já com uma certa angulação, é como se eu tivesse uma situação de força sendo aplicada, gerando um momento de flexão. Aqui dá para ver isso melhor, a gente aplica uma força em duas extremidades, ela sofreu aqui uma flexão. Isso aqui é no caso da flambagem. Se fosse calcular a deformação elástica gerada na compressão pura, sem flambagem, seria a fórmula de tensão força por área. Flambando envolve momentos de flexão, então a gente tem outra fórmula. Aqui também é uma variação da fórmula. No caso da flambagem, não é desejável que a flambagem ocorra, então aqui a gente já tem a fórmula trabalhada na força crítica, seria a força limite, que é uma estrutura dessa resiste sem apresentar flambagem, com valor de deformação elástica muito pequeno, muito reduzido. Só com um lembrete aqui que no livro essa fórmula está errada, que o L é elevado a 2. Nessa imagem que eu tirei do livro está com L e L elevado a 2. Essa força crítica seria a força máxima que o produto suporta. O N é uma constante, depende da situação de fixação dessa coluna. Aqui a gente tem o módulo e aqui a gente tem o L. Se a gente pegar o L e passar para cá, força vezes L, a gente tem um momento. Aqui a gente tem deformação elástica em módulo, é uma variação de tensão, força por área, já pensando aqui na força máxima que esse produto vai ter para uma deformação elástica, uma deflexão aqui na flambagem próxima de zero. A gente usa essa fórmula como sendo força crítica. E aqui em cima a gente tem um disco sendo flexionado, poderia ser, por exemplo, um disco seria um perfil redondo, né, uma peça redonda, sendo apoiada na periferia e com a força aplicada em toda a sua superfície. Se a gente pensar uma situação real de aplicação de um disco, por exemplo, um tubo pressurizado, que a gente tem no final do tubo um disco soldado para fechar a ponta do tubo. Seria um reservatório de pressão, um vaso de pressão no formato cilíndrico, com a extremidade
sendo fechada por uma chapa redonda plana. Ela está totalmente apoiada na periferia, com a força sendo aplicada pela pressão, pela diferença de pressão interna e externa, uma força distribuída em toda a superfície. Aqui seria o caso dela simplesmente apoiada e aqui dela totalmente engastada. Totalmente engastada seria o exemplo que eu passei para vocês aqui com a peça soldada na estrutura. Uma peça simplesmente apoiada na extremidade, com possibilidade de fletir, com possibilidade de angular nas extremidades, com possibilidade de escorregar no ponto de apoio, ela vai ter um comportamento um pouco menos resistente ao esforço do que uma peça totalmente engastada. Aqui a gente tem a resolução dessa deflexão para um caso onde ela está simplesmente apoiada, e aqui uma resolução para o caso dela estar completamente engastada, por exemplo, com um ponto de solda em toda a sua superfície. Vai mudar um pouquinho aqui a relação, o fator que muda aqui, esse fator de 3/4 é que muda para 3/16. O restante da resolução matemática é a mesma, tem a ver com a variação de pressão, com a espessura da chapa, com o módulo de resistência do material, e a deformação, a deflexão gerada, ela vai ser resultante dessa combinação. Aqui em termos de deflexão e aqui em termos de tensão máxima. A tensão máxima gerada numa situação igual a essa, e essa tensão pode ser usada, por exemplo, num projeto onde o limite de escoamento é limitante. Se essa tensão máxima for 80% do limite de escoamento do material, a gente pode trabalhar com uma certa situação segura. Aqui a deflexão já trabalhada, então a gente já tem um valor de deformação elástica pré-determinado. Por exemplo, essa deflexão não pode ser superior a meio milímetro, senão vai dar problema no projeto. E aqui, para não calcular diretamente qual que é o valor da deformação elástica, pode ser qualquer valor desde que a deformação plástica não chegue próxima de acontecer, desde que o limite de escoamento fique acima da tensão máxima gerada. Projeto concebido na resistência usa tensão, e projeto concebido na rigidez usa a deflexão como critério de limite para esse produto. Vamos ver um exemplo de aplicação, então, de índice de mérito e de uma equação de produto, de projeto, para esse caso de uma viga apoiada nas extremidades. Então, vamos pegar aqui um caso simples, uma viga de perfil circular maciço, seria uma viga redonda, com determinado comprimento, apoiada livremente nas extremidades. A tensão aplicada vai ser no centro, então a força aplicada no centro. A gente não precisa saber qual é o tamanho, qual é a dimensão da força, a gente só precisa saber que ela é aplicada no centro e saber que essa força é uma força fixa. Por exemplo, uma viga para suportar uma determinada carga, e essa carga ela é pré-estabelecida. Então a gente tem a tensão máxima, a força máxima que esse produto vai ser submetido. A gente já considera que essa força é uma força constante e determinada pelo produto e fixa no projeto. A gente vai pensar num valor limitante de deformação elástica, a gente vai usar essa equação aqui, para garantir que essa estrutura fique rígida. O projeto inteiro, para a gente saber exatamente qual é a força, qual é a dimensão, qual é a deformação exata que esse produto vai ter, é necessário no final para a gente poder, vamos falar assim, escolher de fato o material que vai ser utilizado, a dimensão que vai ser utilizada com todos esses valores. Mas sabendo que ele é constante, a gente já pode trabalhar a primeira parte do projeto, que é a parte de comportamento mecânico e escolha de material. Então vamos pegar aqui esse caso. A gente vai aplicar um objetivo secundário de reduzir a massa do produto. Como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, produtos que são móveis, que são associados à mobilidade ou que são suspensos, são interessantes serem mais leve possível. Não é um fator mandatório no projeto, é desejável que seja mais leve possível. O fator mandatório é que a deformação elástica vai ser controlada. Então a gente tem uma viga de perfil circular apoiada nas extremidades, a força aplicada no centro, o objetivo de reduzir massa. Nesse projeto hipotético, vamos pensar o seguinte, que o raio da seção é um valor livre. Ele está aberto a ser modificado para que o projeto seja melhor otimizado em função da massa. Se a gente tivesse todas as dimensões, raio e comprimento fixo, a gente não teria tanta liberdade para trabalhar
para reduzir massa. Mas poderia ser um caso de um projeto, a gente dimensionaria. Vou pegar esse primeiro exemplo aqui, né? O raio fixo e o comprimento fixo. A gente definiria qual seria o valor de deformação que o material poderia ter. Força constante, L constante. O material a ser escolhido vai ter um determinado módulo. A constante C1 é constante, nesse caso vale 48. E o momento de área para uma viga circular, vamos olhar aqui qualquer, uma viga circular é πr4 sobre 4. Então a gente vai trabalhar com esse dado de π raio a quarta sobre 4. Se o raio também é fixo, isso aqui vai dar um número, eu vou ter uma única variável, que vai ser o módulo de elasticidade do material. Deformação plástica, deformação elástica constante, força constante, L constante, raio constante, tudo constante, então eu vou ter um valor mínimo para aceitável de módulo que vai garantir que esse produto funcione com um determinado valor de deformação elástica. Se a gente substituir essa deformação elástica aqui na flexão, por exemplo, por 1/10 de milímetro, a força, colocar o valor previsto no projeto, o L, o comprimento da viga, a constante vale 48, o módulo variável depende do material a ser escolhido, o momento de área, πr4 sobre 4, vai dar uma constante, eu vou ter um módulo mínimo para que essa deformação seja aceitada. E aí pode ser o critério de seleção de materiais, escolher um material que atenda ao módulo mínimo. A gente olha na tabela, olha nos gráficos e escolhe um determinado material. Agora, nesse exemplo, o raio é livre, então eu posso pensar que esse raio ele pode ser trabalhado em função da escolha do material. A gente vai ter na parte de baixo da equação aqui 48, que é a constante, o módulo depende do material a ser escolhido, vezes o momento de área, que é π r4 sobre 4, e aí eu vou ter uma variável de propriedade do material, uma variável geométrica que o projeto permite. Se eu escolher bem o meu material pensando no módulo, eu posso variar o raio, ou o contrário, eu posso variar o raio para escolher o melhor material que atenda aquele raio. Tendo uma variável geométrica que a gente pode trabalhar, a gente pode pensar numa otimização de escolha. Sem ter essa variável geométrica, a gente vai pegar aqui uma tabela contendo módulo, vou pegar um gráfico, por exemplo, aqui de módulo dos materiais, vai existir um valor mínimo, qualquer material que tiver acima serve. Tendo essa variável livre, além de o módulo mínimo que vai fazer ele funcionar, a gente pode pegar aquele material que, opa, esse aqui ele tem a melhor performance de todos, porque eu estou pensando num objetivo secundário também de reduzir a massa. Bom, então vou mostrar para vocês como que a gente faz esse exemplo. Só escrever aqui de novo πr4 sobre 4. Nós temos aqui as equações matemáticas do projeto, né, que nós vamos substituir a deformação elástica por deflexão. E não é um caso de tração, é um caso de flexão, então a gente vai usar a fórmula de flexão. A gente tem a substituição aqui do momento de área aí para esse material. A gente já sabe que a deflexão vale FL3 constante, módulo e momento de área. Aqui eu só passei o módulo para cima, ele pode ficar para cima, pode ficar para baixo, tanto faz. Trabalhando essa equação, então a gente vai ter esse valor de equação. Essa equação vai ser considerada a equação do projeto, a equação que garante o funcionamento do produto conforme previsto, com uma deformação elástica sob controle, um módulo que vai ser a escolha do material e um raio que é uma geometria que eu posso trabalhar livremente. O restante da fórmula aqui são valores constantes. Mesmo eu não sabendo nesse momento quais são, sabendo que eles são constantes, ao final o π, o 12, tudo isso aqui e mais esse valor vai dar um número, e aí eu vou ter uma equação onde eu tenho o módulo, que é uma variável, r a quarta, que é uma variável, isso tudo multiplicado por uma constante. Por isso que a gente pode trabalhar melhor esse produto em função do raio. Bom, a gente pode pensar agora na performance, que é reduzir massa. A equação da massa para qualquer produto é volume vezes densidade. O volume nesse caso, como é uma viga de seção circular, vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes o comprimento. Então a massa final do produto vai ser
a massa final do produto vai ser π r ao quadrado, comprimento vezes densidade. Vamos lá, se eu tenho uma equação do projeto, onde uma variável geométrica pode ser trabalhada para a melhor escolha do material, essa variável geométrica, se a gente pensar que é variável, que pode ser qualquer valor, a gente pode isolar ela, então vai ficar que R a quarta, a minha fórmula vai ficar FL3, 12, módulo π e deflexão. A gente pode também trabalhar isso aqui como sendo R ao quadrado, sendo raiz disso tudo, raiz de FL3, 12, módulo π e deflexão. Essa variável ela pode ser incorporada na equação da performance. Como ela é trabalhada aqui como equação do projeto, se eu escolher o material com um determinado módulo, o raio vai ser proporcional a esse módulo, porque o restante todo aqui dessa raiz é constante. Constante, 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 tem uma variável que é módulo. Se eu escolher um material de módulo pequeno, o raio vai ter que ser aumentado para que essa relação, para que essa igualdade seja mantida. Se eu escolher um material de módulo grande, eu posso diminuir o raio de modo que essa igualdade seja mantida. De qualquer forma, a relação raio e módulo vai me dar um valor de deflexão, que esse valor de deflexão é fixo. Então eu tenho aqui duas combinações, a gente poderia, aqui isolando a deflexão fica mais fácil de ver, a gente tem uma relação de módulo com raio, e essa combinação de módulo e raio vai me dar um valor de deflexão máximo fixo, no caso um décimo, um milímetro, um metro, enfim, o valor que seja, ele é um valor fixo, de forma que eu posso pensar em otimizar o raio, otimizar essa relação de módulo e raio para obter um objetivo secundário que é reduzir a massa. Observando aqui a equação da massa, a gente tem a geometria, a variável geométrica que é livre no projeto, a gente também tem ela na equação da massa. Então a gente pode pegar esse raio ao quadrado e trazer essa equação que garante o funcionamento mecânico do produto para a equação da massa. Desde que o R ao quadrado seja FL3, 12, módulo π e deflexão, desde que essa igualdade seja mantida para essa equação de raio ao quadrado, desde que isso seja respeitado, significa que eu posso escolher qualquer raio que o módulo vai ser proporcional a esse raio, que o módulo vai ser compensado por esse raio e a equação do projeto vai ser sempre respeitada, eu posso trabalhar esse raio livremente agora em função da massa, mantendo essa relação. Então a gente faz uma simples análise de substituir esse raio aqui dentro, e aí a gente vai ter uma equação da massa final. Aqui ela já está trabalhada, já está deduzida. Depois, se vocês quiserem comprovar aí o passo a passo, é só substituir o raio ao quadrado, que seria a raiz de FL3, né? Igual eu tinha apagado aqui, não precisava ter apagado não. 12 módulo, raiz aqui inteira, vezes deflexão. Tem o π também aqui que eu esqueci. Se a gente transportar isso tudo, que isso aqui vale R ao quadrado, né? Se a gente levar essa igualdade para a equação da massa e depois fazer um reajuste, eu tenho L aqui dentro, eu tenho L aqui fora, tenho π, dá para trabalhar essa equação melhor. E agora eu vou ter duas variáveis geométricas, eu tenho duas variáveis do produto de propriedades do material, que é a densidade e o módulo, trabalhando juntamente com a minha equação de performance, que é a equação da massa. A equação final da massa vai ficar FL elevado a quinto π, 12 deflexão elevado a meio, ou seja, a raiz dessa turma, vezes densidade módulo elevado a meia, seria a raiz aqui de módulo. Então a gente tem uma equação da massa final, onde tudo isso aqui é constante, isso aqui vai ser um número, e a minha massa final ela é proporcional à densidade sobre raiz de módulo. Então a gente tem uma relação direta de melhor massa em função da escolha do material. Se eu escolher um alumínio que tem um módulo de 90 e uma densidade de 2,7, vai me dar uma massa. Se eu escolher o aço que tem um módulo de 200 e uma densidade de 7,8, vai me dar uma massa. E agora eu posso olhar para os materiais, pensando na massa,
respeitando completamente a equação do projeto. Esse produto não vai sofrer uma deformação elástica maior que o previsto, ele vai sofrer uma deformação elástica exatamente no máximo previsto, e eu posso escolher o módulo e a densidade, que são propriedades do material. Em outras palavras, eu posso escolher um material agora que vai me dar a melhor relação de massa. Nesse exemplo, o índice de mérito, então, vai ser o inverso dessa igualdade, porque se o objetivo é reduzir a massa, a gente tem uma relação onde essa relação vai me dar um número que, quanto maior for esse número, maior vai ser a massa. Eu preciso encontrar uma relação de que quanto maior for o número, menor vai ser a massa. Então, isso aqui é uma relação direta de massa pequena com essa relação pequena, massa grande com essa relação grande. Eu preciso inverter essa relação, eu preciso de uma relação matemática que me dê um valor grande para uma massa pequena. Basta inverter então essa propriedade. O índice de mérito a ser considerado vai ser o módulo elevado a meia sobre densidade, de forma que quanto maior for esse número, menor vai ser esse número de cá, porque um é o inverso do outro. Então, quanto maior for essa expressão, menor vai ser essa expressão aqui, menor vai ser a massa final do produto. Então, agora eu tenho uma relação matemática que eu sei que quanto maior, melhor. Ou seja, quanto maior, mais leve o produto. Quanto maior, melhor. Então, a gente vai usar esse índice de mérito para a escolha de material. Independente de qual seja a deflexão elástica, independente de qual seja a força, independente de qual seja o comprimento, eu vou escolher o material agora pensando no módulo elevado a meia dividido pela densidade, e aí eu posso olhar para todos os materiais e ver qual material que vai me dar um produto mais leve. Obviamente que o material, o projeto final, quando eu tiver esses valores definidos, vai aparecer um valor de raio, é livre, mas a partir dessa escolha de material eu vou ter que achar esse raio mínimo para poder produzir aquela peça a partir do módulo e da densidade. E a massa, com certeza, vai ser a massa mais leve possível para esse tipo de produto, para a escolha do material baseado no índice de mérito. Aqui, ah, só uma... eu já tinha falado sobre isso. Então a gente vai usar esse índice de mérito aqui para escolher o material que vai me dar o produto mais leve. Bom, a gente pode fazer isso a partir de tabelas, pegar os materiais disponíveis e fazer esse cálculo, ou a gente pode pegar um banco de dados com vários materiais e aplicar alguma análise gráfica ou alguma análise de tabela, de forma que eu consiga enxergar essa relação dos materiais e comparar essa relação entre os materiais. Uma forma da gente trabalhar com isso é através dos mapas de propriedade. A gente tem aqui o módulo e aqui a gente tem a densidade. Então, são as duas propriedades envolvidas no índice de mérito. Eu preciso analisar os materiais combinando módulo e combinando densidade, e através de um gráfico contendo essas propriedades, eu consigo combinar os materiais. Então, aqui a gente consegue analisar o índice de mérito a partir da análise gráfica. A gente tem um módulo num eixo e a densidade no outro eixo, e já tem as linhas de referência para cada índice de mérito. A gente vai pegar, então, esse valor aqui de índice de mérito, deixa eu apagar as anotações, esse valor, essa reta inclinada de índice de mérito, e aplicar essa reta no diagrama. Eu já coloquei aqui uma reta com essa mesma inclinação, posicionando aqui em um valor aleatório do gráfico. Como que a gente trabalha com isso? Pode ser que exista um ponto de referência, por exemplo, pode ser que já exista um material que está sendo analisado para aquele produto e que a gente está procurando um material melhor. Ou pode ser que a gente está procurando o melhor material de todos. Então isso vai depender, o posicionamento do gráfico, da reta no gráfico vai depender daquilo que vocês querem enxergar. Nesse caso eu posicionei a reta num ponto mais alto do diagrama. O importante é manter essa inclinação aqui, ela não pode perder essa inclinação, senão a análise vai sair desse índice de mérito que a gente está calculando. E eu coloquei ele posicionado aqui no gráfico a ponto de ver poucos materiais. Quanto mais alto for no diagrama, como eu já mostrei para vocês, melhor vai ser o índice de mérito. Quanto mais baixo for no diagrama, pior vai ser o índice de mérito. Ou seja, mais baixo a massa só diminui,
mais alta a massa diminui, mais baixa a massa aumenta. Se a gente pegar uma reta aqui embaixo, pegando aqui, por exemplo, o isoprene, esse elastômero aqui para fazer o produto, ele vai ter uma relação de módulo e de densidade que vai me dar uma massa muito grande comparado com um material polimérico que vai estar aqui no meio do caminho, uma reta passando por aqui, a gente tem aqui polipropileno, polietileno, concreto aqui em cima, liga de zinco. Então a combinação de propriedade desses materiais vai me dar uma massa intermediária, a combinação de propriedade desses materiais aqui embaixo vai me dar uma massa grande, a combinação dos materiais que estão aqui em cima vai me dar uma massa pequena. Em cima da linha, exatamente em cima da reta, a gente tem a mesma relação de módulo elevado a meia por densidade. Em outras palavras, isso aqui vai me dar um número, uma constante. Em cima dessa linha, a constante não muda. Então, se eu pegar esse tipo de bambu aqui, ó, que está no diagrama, se eu pegar esse polímero reforçado com fibra de carbono, se eu pegar esse carbeto de silício, esses três materiais vão gerar a mesma massa final de produto. O bambu vai precisar de um raio maior, porque a propriedade mecânica dele é um pouco menor. Eu vou precisar compensar o raio, crescendo o raio, mas o volume e a densidade do bambu vai me dar uma massa igual a esse fibra de carbono, esse polímero reforçado com fibra de carbono, que vai ter uma propriedade mecânica melhor do que o bambu. Então ele vai me dar um raio menor, vai possibilitar reduzir mais o raio, mas a combinação desse raio, que vai dar um volume associado à sua densidade, vai dar a mesma massa que esse bambu aqui. A mesma coisa acontece para esse carbeto de silício. Então a gente tem três materiais, tem aqui o carbeto de boro como quarto candidato. Nesse posicionamento que eu coloquei aqui a reta de índice de mérito, a gente tem 4 candidatos, sendo os 4 melhores famílias de materiais. Então, uma espécie de bambu. Aqui está sobreposto a uma bolha também de madeiras com corte paralelo às fibras, né? Seria uma viga de madeira retirada do comprimento da árvore. Algumas madeiras, algumas espécies de bambu, compósitos de fibra de carbono, geralmente são de matriz epóxi, mas tem algumas outras variações. Carbeto de silício e carbeto de boro são os 4 materiais, são os 4 melhores materiais para esse projeto, ou em outras palavras, são os 4 materiais que vão me dar a menor massa possível de todos os materiais analisados. Obviamente que a gente vai ter que escolher um bambu específico, a madeira específica, a fibra de carbono específica, o carbeto de boro, né, que já é um material mais único, né, já não é uma família. Então esses 4 candidatos seriam os melhores possíveis. Eles podem ser usados na consideração do projeto ou não. Por exemplo, a fibra de carbono e a cerâmica são muito caras. Se a gente não tiver muita grana para investir nesse projeto, a gente vai acabar escolhendo bambu e madeira para essa aplicação. Se a gente tiver dinheiro e o processo tiver as características desejadas, a gente pode escolher uma fibra de carbono. Um detalhe é que a gente está falando aqui de um compósito conhecido por performance em massa. Equipamentos esportivos de alta performance, como bicicleta, raquete de tênis, alguns carros de corrida, né, com carenagem em fibra de carbono, são produtos que são fabricados. Obviamente o preço não é levado em consideração, mas são produtos que têm uma performance em massa muito interessante do ponto associado à rigidez do produto. Então aqui já mostra o quão versátil, o quão importante é esse compósito para a indústria da mobilidade quando a performance ela é mandatória em relação ao preço. A gente não vê fibra de carbono em produtos mais baratos. Por exemplo, uma bicicleta com quadro feito em fibra de carbono é usada para disputar as Olimpíadas. Ela vai custar aí uma bagatela de 20 mil reais. A gente não vê uma bicicleta para dar voltinha na Lagoa da Pampulha feita de fibra de carbono. Pelo menos não deveria ver desse jeito, né? Porque as bicicletas de passeio, as bicicletas para uso não profissional, elas têm um custo de aquisição muito mais importante do que a performance final lá em massa. Os segundos que a fibra de carbono vai gerar na competição pode ser o diferencial entre a medalha olímpica e o último colocado, enquanto que para dar uma volta na Lagoa da Pampulha ninguém está pouco importando com o tempo, com a performance.
Então a gente usa outros materiais. Se a gente for pegar aqui o material tradicional para quadro de bicicleta, que é o aço, ele está bem longe dos melhores materiais. Se a gente conseguir fazer uma reta mais bonitinha aqui, a gente vai ver que junto com o aço tem alguns polímeros, o alumínio tá... Cadê o alumínio? Sumiu aqui, carbono, zinco... Não, nesse diagrama não está aparecendo aqui alumínio. O alumínio está aqui, magnésio está aqui. A gente pode ver que alumínio e magnésio tem uma performance melhor que o aço, ele está um pouquinho mais acima do diagrama, mas o preço do aço acaba compensando para aplicações mais básicas. Então a gente pode comparar os materiais e escolher o melhor material para esse projeto. Bom, então aqui a gente tem outras considerações já discutidas e mapeadas. A gente pode trabalhar com barras em torção, como é o caso do exemplo que está aqui mostrando para vocês. A gente pode trabalhar com molas sendo distendidas e tem uma energia cinética armazenada nessas molas. A gente pode trabalhar com deformação elástica no contato entre dois objetos. Então aqui existe uma força, por exemplo, o pé da mesa encostado com o chão, a gente pode dimensionar a área gerada, a deformação elástica gerada no ponto de contato. São diversas outras aplicações que podem ser utilizadas. Eu vou mostrar para vocês aqui um estudo de caso. É um remo para canoa, que ele é concebido na rigidez e dá para a gente ilustrar essa questão que eu estava mostrando aqui. Então, se a gente for pensar um remo de canoa, né, a gente tem basicamente uma barra redonda sendo flexionada, e aí a gente pode pensar em algumas características gerais para esse produto. Bom, primeiro, é uma viga carregada em flexão, vai se comportar como sendo uma viga carregada em flexão. Ela tem que transportar todo o esforço para a ponta do remo. Ela tem que ser rígida o suficiente para não gerar uma deformação elástica muito grande, senão você vai dar uma remada e o remo dobra para trás e você não consegue transportar bem o esforço, obviamente sem quebrar. Então a tensão gerada não pode nem chegar perto do limite de resistência à tração ou gerar deformação elástica. E se ela for rígida, melhor ainda. Então a gente trabalha esse remo para ser rígido, para que ele não fique deformando elasticamente demais. Esse valor de deformação ele vai ser tabelado, então a gente vai pensar nele como sendo um exemplo de projeto concebido na rigidez. Sendo rígidos, com a deformação elástica pequena, sob controle, essa questão de quebrar vai ficar subentendido, porque o limite de ruptura vai ocorrendo em deformações elásticas maiores, mas é bom a gente checar, né? Às vezes a gente está pensando num valor de deformação elástica e esse valor de deformação elástica pode chegar perto do limite de resistência à tração ou do limite de escoamento, e aí a gente vai ter um pequeno problema. Mas se a gente for pensar que os materiais têm deformação elástica pequena e que os produtos têm uma concepção de deformação elástica pequena, a gente vai estar trabalhando com certa segurança. Bom, fazendo aqui uma análise rápida, a gente pode pensar no remo como sendo uma viga com dois pontos de apoio, com uma carga aplicada na extremidade. Para esse caso aqui foi definida uma massa de 10 kg aplicados na extremidade do remo, que vai gerar um esforço de flexão, e essa deflexão aqui ela vai ser controlada. Esse tipo de apoio aqui do remo, um ponto fixo no meio da viga e a força sendo aplicada na extremidade com outro ponto fixo, se a gente inverter, pensar que esse ponto aqui é o ponto fixo e aqui está sendo aplicada a força, dá na mesma. Então a gente não vai ter... É só uma ilustração de como isso pode acontecer. O que seria muito próximo de aplicar livremente o produto em dois pontos e a força sendo aplicada no meio. O comportamento do material aqui vai ser o mesmo se o ponto de apoio for aqui e a força ser aplicada aqui. Então vai dar exatamente a mesma situação. Aqui é só uma tradução rápida dos objetivos. Como é um remo para canoa de competição, a gente vai fazer uma performance em massa, menor massa possível. Há algumas características que ele tem que ter. O comprimento dele previsto é de 2,5 m. A rigidez, nós vamos trabalhar aqui com valores entre 30 e 50 milímetros de deflexão. Então esse valor de deflexão para uma massa de 10 kg tem que estar entre esses valores, entre 30 e 50. Uma característica adicional,
a tenacidade ser maior do que 1 kJ por metro quadrado, esse valor ele é estipulado da seguinte forma: abaixo de 1 kJ por metro quadrado são materiais considerados mais frágeis, que quebram com pequenos impactos. Por exemplo, o remo caiu no chão, um remo bateu no outro, bateu o remo na canoa. Não é um valor muito alto, mas também não é um valor muito baixo de resistência ao impacto. É um valor considerado aceitável para pequenas quedas. O material é variável e o diâmetro é variável. Então a gente vai trabalhar a seleção de materiais desse remo com essas características gerais que eu passei aqui para vocês agora. Então ele vai estar com deflexão fixa, concebido na rigidez, performance em massa e raio variável. Então o índice de mérito para esse tipo de viga redonda, maciça, a gente já calculou agora no exemplo anterior, que é módulo elevado a meia sobre densidade. Para esse caso, aqui está a equação da massa final. Depois que a gente escolher o material, tiver a densidade e o módulo já definido, a gente pode substituir as variáveis. A força aqui vai ser aproximadamente 100 newtons, o L é 2,5 m, π é constante, 12 é constante, deflexão entre 30 e 50, vai transformar esses milímetros aqui em metro para manter a conversão de unidades. A densidade depende da escolha do material, o módulo depende da escolha do material. Então a gente vai ter tanto a definição de raio final, que é livre, a partir da escolha do material, e a massa final a partir da escolha do material. Mas para escolher o material, a gente já sabe que o índice de mérito é módulo elevado a meia por densidade. Aqui um posicionamento dessa reta um pouquinho mais abaixo do que eu tinha mostrado. A gente tem bambu, madeira, o compósito, o compósito de fibra de carbono está aqui, o compósito de fibra de vidro está um pouquinho mais aqui embaixo, algumas cerâmicas técnicas disponíveis para escolha. Se a gente abrir um pouquinho mais a seleção, a gente consegue pegar aqui ligas de magnésio, ligas de titânio, um pouquinho mais abaixo aqui as ligas de aço. Se abaixar mais ainda, a gente consegue pegar alguns polímeros. Então a gente tem aqui alguns candidatos para fazer esse tipo de seleção. Fazendo uma análise dentre os melhores candidatos, além disso, olhando aqui para a tenacidade à fratura de 1, aqui são materiais que têm um comportamento de baixa resistência a impacto e aqui um pouquinho melhor. Impacto e ruptura, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, espumas poliméricas, elas são ok para impacto, mas ao menor nível de tensão elas se rompem. Então, na prática, a energia absorvida no impacto vai ser pequena. A gente vai tirar aqui concreto, pedras, vidros, que são muito frágeis a pequenos impactos, e os outros materiais vão passar na seleção. Então, aqueles que estão classificados aqui como bons candidatos, a gente faz uma análise se eles também passariam nesse crivo de maior tenacidade à fratura do que 1 kJ por metro quadrado. Fazendo essa seleção, a gente tem aqui, por exemplo, 4 candidatos: bambu, madeiras, polímero reforçado com fibra de carbono e algumas cerâmicas. O bambu é a escolha tradicional para remos gerais. O polímero reforçado com fibra de carbono é mais adequado para a competição. Se a gente for olhar para o valor absoluto do índice de mérito, a gente vai ter aqui um valor de índice de mérito melhor para o polímero reforçado com fibra de carbono do que quando a gente compara com madeira. Só que poderia ser melhor ainda se fosse de alguma cerâmica técnica. O problema é custo, o problema é baixa tenacidade dessas cerâmicas, que elas podem se quebrar ao menor impacto, mas se fizer de polímero com fibra de carbono, a gente vai ter um custo elevado, só que não tão grande assim quanto o das cerâmicas. Uma facilidade de processamento, né? Fabricar cerâmica técnica muitas vezes precisa de injeção, precisa de molde para injeção, e o polímero com fibra de carbono a gente consegue, com etapas mais manuais, a gente consegue produzir. Pensando num remo de competição, o número de unidades a ser fabricado não é tão grande assim, então a gente consegue escolher a fibra de carbono como sendo o melhor candidato para essa aplicação. Beleza? Depois, tentem fazer o cálculo utilizando o valor de 30 milímetros como sendo referência, né? Transforma isso aqui em metro. Tentem verificar qual vai ser o raio e qual vai ser a massa final dessa escolha a partir do polímero reforçado com fibra de carbono. Os dados vocês podem pegar de uma tabela da internet, de pegar valores mais precisos, ou olhar aqui e fazer uma estimativa de módulo
e de densidade. Lembrando aqui que a escala está em quilo por metro cúbico, aqui está em gigapascal, que é giganewton por metro quadrado. A gente consegue trabalhar no Sistema Internacional de Unidades, dá para calcular o raio e a massa final desse remo, só para a gente ver quanto que vai dar. Vocês fazem isso como atividade, não precisa entregar, só fazer atividade mesmo para a gente poder exercitar isso. Beleza?